Fala aí, seus bávaros! Estamos aqui, depois desse jogo do Bayern de Munique, vamos aqui dar uma conversada sobre como foi o jogo, o que aconteceu e como fica o Bayern de Munique na próxima rodada da Champions League. Vamos lá, vamos começar pela escalação do jogo. O Kompany ele tem vários desfalques no time e o mais recente deles, o Musiala. É um jogador que joga na meia central, mais ou menos, do Bayern de Munique e que faz muita falta. O Bayern não tem ninguém para essa posição que seja do nível do Musiala, até porque se tivesse já seria algo muito diferente. Mas, sem Musiala, o Kompany teve que inventar alguma coisa. Muitos pensavam que ele poderia usar o Thomas Müller, ou talvez puxar o Olise para dentro, jogar o Gnabry pela ponta direita, mas ele preferiu começar com o Guerreiro na posição do Musiala, o que deu uma surpreendida no time da Inter de Milão. Mas vamos começar pelo começo, vamos começar pelo goleiro aqui. O goleiro escalado foi o Urbig. Neuer só vai voltar provavelmente para o próximo confronto da Inter. Ele é dúvida para o jogo do Dortmund ainda. Mas enquanto isso, o Urbig, na minha visão, tem garantido bem a meta do Bayern de Munique. É muito jovem, erra, mas para mim foi muito seguro no jogo com o pé nesse jogo. Não deixou o Bayern de Munique na fogueira, não deixou o Kimmich, não deixou o Goretzka, ninguém na fogueira. Uma boa partida do Urbig que fez o dele, tentou defender, fez algumas boas defesas, mas os gols que saíram não foram culpa dele. Na lateral direita, Laimer, que tem dominado a posição nesse momento do Bayern de Munique, não tem ninguém ali que seja mais ou menos do nível dele. Acho que o Stanisic pode jogar por ali, mas ele estava pelo outro lado, pela lateral esquerda. Outra invenção do Kompany, mas que já foi testada em um jogo anterior, na vitória contra o St. Pauli, se eu não me engano. A dupla de zaga era Kimmich e Dyer. À frente, Kimmich, Goretzka. Um pouquinho mais à frente, quase chegando lá na meta ofensiva, Olise pela ponta direita, como já dito, Guerreiro centralizado, Sané pela ponta esquerda e lá na frente Harry Kane. Vamos lá, moçada. O jogo começou com muita trocação, imagino eu, com muito equilibrado, na verdade. Os dois times souberam executar muito bem o seu jogo e algo que foi citado tanto na transmissão da TNT Sports, que o Guerreiro estava fazendo pressão em cima do Çalhanoğlu, que é quem faz a virada de jogo, quem gira o corpo e acha os passes no ataque. E durante 20 minutos, 30 mais ou menos, o Guerreiro conseguiu cumprir essa função, porém, depois disso começou a falhar um pouco, o que deixou espaço para a Inter. Mas o Bayern teve as suas chances, teve uma com o Olise, que na minha opinião foi o melhor jogador do Bayern de Munique nesse jogo. O Olise ele é muito desequilibrante, consegue achar bons passes e o Bayern não tem ninguém no nível dele no time. O Olise é titular indiscutível do Bayern de Munique. O que antes o Kompany fazia um rodízio pela ponta direita e esquerda, agora o rodízio é só na ponta esquerda. A ponta direita pertence a Michael Olise, que nesse jogo foi muito determinante, deu um bom passe para o Kane, é uma chance de ele mandar na trave, tentou tirar demais do goleiro e mandou na trave. Muito se vale também pelo Sommer, que é um baita goleiro, principalmente contra o Bayern de Munique, que é um carrasco na verdade. Jogou no time, que é por isso que o Bayern contratou, por fazer boas apresentações contra o Bayern de Munique, e nesse jogo não foi diferente. Fez boas defesas e garantiu que a Inter fosse viva, continuasse viva no confronto na Allianz Arena. O gol da Inter de Milão sai numa escapada pela esquerda, o Thuram faz uma parede para uma bola que vai certinha no pé do Lautaro Martinez. Ele manda de chapa, de 3 dedos na verdade, e tira completamente o Urbig da jogada. Uma bola que foi rente ao travessão e marca o primeiro gol da Inter, que era o que a Inter queria no jogo. A Inter depois disso controlou o jogo à sua maneira, baixando muitas linhas ou tentando pressionar um pouco mais à frente para roubar a bola do Bayern de Munique, e garantiu pelo menos até os 70, 80 minutos o 1-0. A Inter é um time muito difícil, é um time muito chato de se enfrentar, que consegue fazer uma parede na frente do gol e você não acha solução.
O Miller teve uma chance, o Kane teve chance, mas sempre a bola era desviada por alguém, ou quando a bola não era desviada, eles fecham tanto gol que o atacante visa tentar tirar de quem está na frente, só que ele tira tanto que a bola vai para fora. São muitos jogadores na frente do gol, ainda tendo um goleiro incrível. Zagueiros que tem uma boa técnica, invejável na verdade. Barella dominou o meio campo. Kimmich não fez uma má partida, mas em comparação com o Barella, não tem como comparar. Pelo menos nesse jogo o Barella engoliu o meio campo ali do Bayern de Munique. A defesa da Inter de Milão foi muito eficaz, garantiu a vitória ou o empate, dependendo da situação do jogo, em vários momentos, e o Bayern de Munique continuou pressionando. Mas ao final do jogo, o Bayern ficou impaciente de tanto que atacava e a bola não entrava no gol. O Kompany faz 3 mudanças, coloca o Miller, coloca o Gnabry e coloca o Boé, mudando um pouco o time, e o gol sai justamente nos pés de Thomas Miller. A bola que vem da esquerda para a direita, só para ele ancorar pro gol. E naquela hora não precisava ser um roteiro diferente. Thomas Miller, que anunciou a sua saída do Bayern de Munique depois de 17 anos, com desavenças com o clube, que é um salário muito alto dele, o Bayern não quer pagar todo esse salário, está visando o Wirtz para a próxima temporada. E o Miller já não rende tanto como rendia antes. Vai ter uma boa homenagem quando sair do time, porém ainda tem poucos anos de contrato, poucos meses de contrato até o final, o que vai ser a last dance de Thomas Miller. E é isso, né? O Bayern foi muito impaciente, foi pro ataque, conseguiu o seu gol e continuou pressionando. Porém, isso é uma faca de 2 gumes contra a Inter. Assim como eles podem defender muito bem, eles conseguem fazer uma transição ofensiva perfeita. E de novo, onde o Bayern de Munique pressionou demais, abriu muito o campo para correr da Inter, para Lautaro, para Thuram. E o Carlos Augusto apareceu pela ponta esquerda e foi levando, encontra o Fratesi na cara do gol, mano. Um chute para ele, onde ele só faz uma parede e manda pro gol, que calava a Allianz Arena. O gol que parecia ser o gol de Salvador, o gol que dava o empate, o gol que deixava a gente vivo, não que não estejamos, mas deixava a gente mais vivo pro jogo da volta. Teve um desfecho ruim pro Bayern de Munique, onde tomou uma facada pelas costas da Inter de Milão e tomou o segundo gol, que deu a vitória ao time azul. E iremos para o San Siro em desvantagem, com a Inter brigando pelo empate. Pontos positivos para o próximo confronto. Nós vimos que o Bayern de Munique consegue atacar a Inter, tanto que conseguiu fazer o seu gol, teve boas chances. Então o confronto para mim ainda está bem aberto. Mas com o tanto de desfalques que o time tem, como por exemplo, esse jogo, o jogo que a Inter faz é o jogo perfeito para o Musiala. Com um drible curto, é um jogador muito rápido e difícil de parar. Provavelmente aconteceria algum pênalti, mas porém não temos o Musiala nesse momento decisivo da temporada. Não temos o Pamecano, não temos Davis, não temos muitos jogadores que poderiam fazer a diferença para o Bayern de Munique. Mas com o que o Kompany tem em mãos, gostei de como o time jogou. Jogou de igual para igual contra a Inter de Milão, não baixou a cabeça em nenhum momento e segue vivo na disputa. O Bayern de Munique vai brigar pela classificação na volta. Independente do resultado da ida, o Bayern de Munique não vai baixar a cabeça. Vão brigar principalmente agora por Thomas Miller e ainda para ter a sua revanche na Allianz Arena. Fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, quero seu like, quero sua inscrição e quero seu comentário aqui. O que você achou desse jogo do Bayern de Munique? E ó, próximo jogo do Bayern é contra o Dortmund, hein? Tem que descansar os caras e garantir a vitória. A Bundesliga façam 4 jogos para o Bayern garantir matematicamente o título. E o Dortmund é uma grande pedra no caminho do Bayern de Munique. Vamos ver se a gente vai conseguir passar eles. Mas, por enquanto, só esperando para ver. Mia San Mia.